respirar profundamente, soltar o ar, enquanto você vai se acomodando um jeito de se acomodar cada vez mais agradavelmente. Você respira, solta o ar e vai descobrindo a forma agora, a maneira que pode ser ainda mais agradável do que você jamais havia imaginado já, de relaxar. Traga de volta aquelas memórias relaxantes onde você, de alguma forma, diante daquilo que eu falo, se permitiu, se deu autorização para cada vez mais fundo experimentar a transformação interna. Porque de alguma forma a comunicação acontecendo na sua neurologia, na medida em que você tenta em vão entender conscientemente tudo aquilo que eu falo, mas você inconscientemente entende perfeitamente. E é você inconscientemente, não sua mente consciente, a outra mente. Estou interessado na outra mente, aquela outra, que de alguma forma, enquanto você me ouve ou não, enquanto você vai se ajeitando, enquanto alguns se ajeitam, outros já ajeitados, lembram de momentos bem relaxantes e dessa forma, nesse instante, vão se dando a permissão, a autorização para ir cada vez mais fundo e para experimentar cada vez mais a entrada, agora já houve, num estado profundo da mente, tranquilo, aquele onde se descobre aquelas capacidades, aqueles recursos. Porque eu fico me perguntando, quantos ouvindo ou não, aliás, você não precisa necessariamente me acompanhar conscientemente sempre, você não precisa nem ficar sentado, tem até colchões para deitar se quiser, agora ou em qualquer momento. Eu fico me perguntando quantas vezes você, inconscientemente, já se surpreendeu descobrindo recursos incríveis dentro de você. Uma vez ouvindo Robert Dilts falar, Robert Dilts, para quem não sabe, é um grande mentor da programação neurolinguística do coaching. Ele não foi o cara que criou a PNL, mas certamente ele foi um dos caras que criou essa criança para os pais, assim, para o Richard Bandler e John Grinder, porque ele teve com eles desde o iniciozinho, desde os primeiros dias, desde antes da PNL ter um nome. E ele ajudou a desenvolver, ouvir e sentir uma série de coisas que hoje são as bases das formações em programação neurolinguística no mundo inteiro. Então, Robert Dilts diz que estudou com Milton Erickson muitas vezes, e já que esse é um curso, esse é um momento ericksoniano de ser, um momento onde artisticamente vaga que já procura um significado para as palavras faladas, né, para aqueles alarmes que tocam antes que sejam já desligados. Vocês veem meu ponto? De alguma maneira, Dilts disse que às vezes as pessoas faziam as perguntas mais incríveis para Milton Erickson. Milton Erickson, como seria se tal coisa acontecesse? Ou então Milton Erickson contava uma façanha, uma ideia genial que ele teve para se comunicar com seus clientes, para fazer com que os clientes de alguma maneira conseguissem entrar dentro dos seus sintomas, daquilo que estavam sentindo, percebendo, e mudar completamente o curso disso em curso. E aí Dilts disse que várias vezes perguntava: Dr. Erickson, como o senhor fez isso? Como o senhor sabia que tinha que fazer essa pergunta que virou todo o caso, ou essa intervenção, ou essa colocação que fez toda a modificação, que fez toda a diferença? Disse que ele respondia: eu não sei. Aí Dilts disse que escrevia: ele não sabe. E em seguida ele dizia: mas eu ficava muito curioso para descobrir. E isso ele repetiu muitas vezes para várias pessoas que foram estudar com ele, a questão da curiosidade. E eu fico me perguntando, enquanto você
aprofundou esse estado e pode aprofundar ainda mais, encontrar uma forma para descobrir aquilo que já faz com que você possa perceber ou não, a mente aprofundando, o corpo relaxando e muitas outras variáveis que eu me pergunto se um dia a gente vai conseguir entender plenamente ou não. O quanto você aprofunda mais. Eu fico me perguntando sobre quais aspectos da sua vida você poderia ter curiosidade construtiva. Quais são as áreas da sua vida que se beneficiariam, tal qual o Dr. Erickson fazia, de curiosidade construtiva? Porque eu insisto muito em estudar as coisas mais do que dar nomes, porque muitas vezes quando nós damos nomes, nós paramos de pensar e de ficar curiosos no bom sentido a respeito das múltiplas possibilidades que sempre existem para que nós possamos atribuir significados, gerar ações concomitantes. E eu fico me perguntando, o que mais os desafios que você vem enfrentando poderiam significar? Eu sei que existem fatores externos e questões externas em relação a muitas coisas, mas eu fico me perguntando o que mais isso poderia significar? Que outras coisas isso poderia significar? Qual o tipo de curiosidade que você poderia ter a respeito de alguma coisa que ainda não funciona muito bem? Né? Às vezes aquele alarme toca e alguma coisa nos diz, tem algo errado, alguma coisa precisa da gente. Se a gente está aqui num ambiente onde todos estão relaxando, profundos, e lá fora toca o alarme de um carro, isso tem um significado. Isso significa ou que não é nada ou que é alguma coisa. Isso significa que ou alguém está tentando roubar o carro, ou então um animal pulou em cima do carro e disparou por acaso, enfim, dependendo do carro, dependendo do alarme. Mas alarmes significam, por exemplo, que você tem um sistema dentro de você em alerta e que te dá feedback a respeito das coisas que estão acontecendo com você. Como seria se tudo aquilo que outrora incomodava, que antes era percebido como algo ruim ou problemático, se nós agradecêssemos a essa parte por ser uma espécie de alarme que toca, nos convidando a entender mais, nos convidando a perceber mais, para que nós, quem sabe, diante da percepção diferente, nós possamos buscar, produzir e deixar acontecer neurologicamente, né? E não nos perceber numa cela, e sim na cela de um cavalo que dispara saudavelmente, controladamente pelo mundo, em busca de várias aventuras. E eu fico me perguntando que 3 áreas da sua vida hoje você poderia desenvolver, ouvir e sentir uma curiosidade construtiva, tal qual o Dr. Erickson fazia diante das coisas que ele não tinha a menor ideia, porque ele inventou tudo, ele intuiu tudo. Quando ele estava lidando com o paciente, nem tudo ele planejou. Aliás, ele quase nunca planejava o que ele ia fazer com o paciente. Ele ia mudando aquilo que ele ia fazendo de acordo com aquilo que o paciente ia trazendo, aquilo que o paciente ia falando. E eu fico me perguntando, o que você pode ir mudando na sua comunicação interna com você mesmo e externa, na medida em que você vai lidando com os desafios da sua vida? O que mais esses desafios podem significar? O que você já pode escolher ter aprendido, mesmo sem saber, ou sabendo também, a respeito disso tudo? Como você pode usar esses alertas, que são as coisas que você percebe diante desses desafios, como, na verdade, uma função de uma parte aliada que lhe dá sinais a respeito daquilo que precisa da sua atenção, daquilo que precisa
da sua satisfação. E eu quero que nesse momento você se imagine descendo uma escada, descendo vários degraus. E a cada degrau que você vai descendo dessa escada, você vai caminhando comigo, ou já caminhou para um estado cada vez mais profundo da mente, cada vez mais sereno, tranquilo, onde a cada degrau que você desce, não só as memórias dos muitos momentos já experimentados sobre gostar de relaxar cada vez mais profundamente, vem até você, ou já vieram. Assim como você vai aprendendo a perceber o seu corpo, a sua mente, as imagens mentais, eu fico me perguntando o que você pode deliberadamente mudar nas suas imagens mentais que podem ajudar você a gostar de relaxar mais. Talvez botar uma cor diferente, um brilho diferente, uma luminosidade diferente. Vai experimentando como se fossem os controles da sua televisão, onde você mexe na cor, no brilho. O que você pode mudar no tamanho, na forma, na cor, no brilho, na distância da imagem, para que você possa imediatamente, comigo aqui, experimentar a entrada já num estado profundo, ou já houve, mas pode continuar aprofundando um jeito de descobrir inúmeras outras possibilidades. O que você pode fazer na medida em que você traz as memórias relaxantes e cria essa imagem de descer essas escadas para um estado físico, mental, mais profundo? O que você pode mudar no som, no diálogo interno? Que voz ou vozes você gostaria de ouvir, incentivando você a relaxar? Talvez aquele locutor famoso, talvez aquele cantor que você goste. Como seria aquele cantor, ou locutor, ou aquela pessoa cuja voz parece ser tão relaxante e soar tão bem, cantando, recitando, impondo a sua voz, que você talvez possa ouvir no canto esquerdo do seu rosto, mais ou menos na altura do ombro, um pouco para baixo, convidando você a aprofundar. Como seria ouvir um coro de mais de 300 vozes falando algo do tipo 300 vozes, imagine, relaxe, cada vez mais profundamente, relaxe, e você vai descendo os degraus enquanto esse coro de mais de 300 vozes vai dizendo: relaxe, agora. E são 300 vozes reverberando por você. Isso. E você chega num lugar tranquilo e agradável. E você vai interagindo com a natureza, com a sua natureza, a natureza que você criou. Agora aqui, com os elementos da sua natureza que vão nutrindo você, que vão dando a você todas as coisas que você precisa para poder aproveitar esse momento único, onde somente a minha voz, junto com tudo aquilo que não é minha voz, que você tenta em vão perceber, vai aprofundando você nesse momento e ajudando um jeito para você
tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve ou não, tudo aquilo que você sente que é relaxante e se amplifica de várias formas agora nesse momento. É uma experiência que você se dá de presente, que você cria, co-cria comigo aqui. E co-criando essa experiência, você vai encontrando a forma agora para fazer esse aprofundamento ser cada vez mais profundo, cada vez mais do seu jeito um pouco diferente de todas as outras coisas. E você vai ajustando os seus controles mentais internos, as imagens mentais, para serem cada vez mais relaxantes. Desse lugar relaxante, é como se cada pássaro que cantasse convidasse você com o seu canto, com a força da natureza e tudo mais por trás disso. Entre num estado mais profundo, entre num estado mais tranquilo. E nesse momento eu quero que você traga a memória de momentos especiais onde você sabe que entrou em contato com vários recursos seus, onde você sabe que entrou em contato com capacidades internas que vieram à tona em maior ou menor grau e se manifestando na sua vida já fizeram uma diferença significativamente. Agora me ouvindo, você vai trazendo essas memórias e escolhe alguns dos melhores momentos das memórias que você sabe que tem, onde você usou recursos internos, sabendo ou não que iria usá-los, decidindo ou não que iria usá-los, mas usando-os, talvez até se surpreendendo com a intensidade, com a quantidade, com a capacidade que existe dentro de você agora nesse momento. Escolha um dos grandes momentos onde você inconscientemente utilizou esses recursos internos e mergulhe dentro dessa experiência agora. Então vamos, 1, 2, 3, mergulhe dentro da experiência agora. E como você já sabe, você não precisa explicar nem entender absolutamente nada. Eu quero que você reviva esse momento de entrar em contato com recursos seus ou que se manifestaram através de você e fizeram uma diferença, talvez para você, talvez para outras pessoas também. E na medida em que você recupera isso agora, eu quero que você se imagine de novo, intuitivamente agindo, falando, se for o caso, se mexendo, usando a expressão corporal, a respiração, tudo aquilo tal e qual no momento em que esses recursos internos vieram à tona e fizeram a diferença. Significa, ativa agora na sua estrutura todas essas coisas que foram acontecendo na sua neurologia, já de volta, revivendo todas essas coisas nesse momento. Experimente primeiro a importância disso, a importância de se dar a oportunidade de viver esses valores, essas coisas tão importantes, porque na medida em que você, inconscientemente, produz alguma coisa, usa seus recursos, capacidades internas, isso é algo que tende a ser bom para você e talvez até bom para outras pessoas. E eu quero que você perceba e ajude você a perceber
a importância que existe em si, essa autorização a partir de agora para acessar esses recursos internos e dar autorizo a ação já inconscientemente desses recursos se manifestando, surpreendendo você. E qual a importância para a sua vida como um todo? Talvez agora seja o momento, e eu imagino que você já deva estar se lembrando de outros momentos onde você usou esses recursos, onde você também se surpreendeu com alguma coisa sobre fazer, agir, falar, produzir, executar, coisas que vieram de coisas que você planejou ou não, mas que aconteceram neurologicamente, vieram já dentro de você e se expressaram para muito além de você. E na medida em que você revive, vendo, ouvindo, sentindo mentalmente, toda essa experiência significa ativa agora. Eu quero que você perceba entre as múltiplas sensações que eu sei que você está experimentando agora, qual é aquela que é mais forte, qual é aquela que é mais intensa, qual é aquela que expressa melhor agora a totalidade da importância da presença desses recursos manifestos na sua vida em vários tempos. Perceba, explore o seu corpo, suas sensações e perceba onde no seu corpo você sente mais forte essa sensação. Toda sensação ela é corporal, ela ocorre num lugar do corpo, ela tem uma direção, ela tem um movimento, ela tem uma intensidade. Então explore essa sensação mais significativa agora enquanto você me ouve, ou não, conscientemente. Mas você inconscientemente sim. Porque nem tudo que a gente ouve ou lembra tem importância, mas aquilo que fica e se desencadeia continuamente, muito depois de agora, faz a diferença significativa já dentro de você. E você sabe, e você faz você perceber. E descubra onde é essa sensação mais forte e aumente e amplifique. Faça isso se espalhar, aumentando o movimento, aumentando a intensidade, aumentando a amplitude, aumentando a força. Então vamos. Isso, aumentando, aumentando, aumentando. Isso, para muito além de você, para muito além do seu corpo. Fazendo, quem sabe, conexões com outras coisas, trazendo, quem sabe, tal e qual nós vimos, um sentido ainda mais amplo e mais forte de centramento, de abertura para mudar para melhor, de atenção presente, consciente, sobre aquilo que é importante, sobre aquilo que curiosamente, saudavelmente, você pode escolher ter essa atitude de curiosidade, sobre aquilo que pode aprender sempre para melhor, sobre as possibilidades de conexões. Primeiro, conectar aspectos, recursos internos, partes internas, e depois conectar-se com pessoas, situações, processos importantes e significativos para você. E você, mente inconsciente, vai sintonizando e sincronizando você com tudo, todos e todas as coisas e todas as realidades que podem ajudar ou estar já ajudando você a ajudar você a fazer mais por você agora, significativamente. Ao mesmo tempo em que você vai acolhendo
todas essas coisas que acontecem na sua vida, acolhendo a oportunidade de lidar de forma curiosamente construtiva e saudável com todos os alarmes que tocam, com todas as coisas que pedem a sua atenção, com todas aquelas partes internas que muitas vezes produziam sintomas ou mantinham a gente em processos não tão positivos quanto aqueles que agora você começa a perceber mais, tal e qual já percebeu tantas vezes tantas coisas que você queria comprar ou ter ou descobrir. E tudo isso de alguma forma se ajeita para se manifestar, mas existe uma regra antes da gente terminar, que isso tudo aconteça neurologicamente na sua estrutura da forma mais saudável, mais divertida, mais prazerosa e mais verdadeira. Um dos motivos que me motiva a estar no presente momento, viajando 95% dos meus finais de semana, e vai ser assim até o ano de 2016 por enquanto, e depois provavelmente também, é a maravilha que é o ser humano. E eu fico me perguntando se você, explorando essas capacidades dentro de você, vem descobrindo a maravilha que é o ser humano. A capacidade que nós temos de fazer a alquimia interna, a regeneração. Inclusive, estudos da própria alquimia na Idade Média mostram que muito mais do que fazer experiências químicas, os alquimistas queriam a transformação interna. E os metais impuros que deveriam ser transformados em ouro eram metáforas para todas as impurezas, imperfeições e coisas que não estavam tão bem quanto já podem estar ou terem se tornado. Você vê meu ponto? E eu fico me perguntando quanto ouro você vai produzindo, quantas coisas mais reais para vocês, muito mais reais, vão acontecendo e vocês vão percebendo e buscando na vida de vocês. Porque todos nós podemos descobrir e encontrar formas para ter essas coisas muito mais reais nas nossas vidas. Isso. Eu fico me perguntando como cria ativamente agora. Para isso, você, divertida e saudavelmente, encontra a forma já para deixar isso acontecer da melhor maneira na sua vida. E agora que você, da sua forma, da sua maneira, vem juntando todos esses elementos das coisas que vocês vêm aprendendo aqui agora, isso vai se juntando com tudo já apreendido. Eu vou fazendo uma contagem de 0 até 7 e nós vamos retornando. E eu fico me perguntando como serão suas noites com sono cada vez mais profundo, saudável, noites de sono profundo, mas sempre reparador. Todas, sempre reparador, todas as noites, você, mente consciente, continua a mente isso. Leva adiante esses processos e mesmo que você não lembre do que aconteceu aqui agora, isso não é importante. Basta que você se lembre que você está fazendo a alquimia interna e transformando coisas muito mais reais para você agora. E na medida em que você, inconscientemente, leva você para comportamentos, atitudes iniciativas, tudo que pode ajudar nesse processo, mesmo que você não se lembre daquilo que foi falado aqui, nem eu lembro agora já, você vai saber e ter consciência da sua evolução, daquilo que você vem caminhando, aprendendo, fazendo,
do efeito que isso vai tendo positivamente sobre a sua pessoa, sobre o seu crescimento, sobre o seu desenvolvimento. E vai saber, de alguma forma já, que essas coisas muito mais reais na sua vida agora são parte do seu processo de crescimento e desenvolvimento de todas as formas, lembrando-se sempre que isso só será conseguido já com processos saudáveis, divertidos, prazerosos e que fazem bem não só a você, mas a todos à sua volta. Então vamos, 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. Isso, e quanto menos talvez você lembre conscientemente daquilo que já aconteceu na sua neurologia, pronto, mais você vai retornando, mas sabendo que algo diferente, um pouco diferente, faz você uma pessoa muito melhor. Sempre agora. 2, mais uma respiração profunda, saindo desse estado. Isso, tente vão resistir. 3, muito bem, da sua forma, da sua maneira. 4, estique seus braços. Boceje, espreguice. Quantas coisas muito mais reais para mim já podem fazer parte já da minha estrutura, da minha vida. 5, 6 e 7, abra os olhos. Bom dia para todos. Deixa eu